Olá, tudo bem, pessoal? Já tem uns dias que nós estamos passando por esse momento de apreensão, né? Podemos dizer assim, a nível mundial, né? Dessa questão do coronavírus e tudo mais. E eu tenho pensado muito a respeito disso, buscado entender o que de fato isso representa para nós que cremos, para aqueles que professam a fé em Cristo, né? E, e o intuito de eu gravar esse vídeo aqui, embora eu não tenha muita experiência com nada disso de YouTube e tudo mais, o intuito é poder passar um pouco da minha percepção. O que isso de fato representa no sentido de fé, tá? O que esse Covid-19 mostra pra gente do ponto de vista de fé? Para que lado as coisas estão rumando? E é sobre isso que eu quero falar com você rapidinho. Algumas anotações eu fiz aqui e, como eu disse, eu não tenho experiência alguma nessa questão de gravar vídeo, então vai ficar um vídeo bem básico, né? Bem sem ferramentas visuais, mas eu espero que você consiga entender a linha de raciocínio do que eu quero passar. O contexto que a gente está vendo desse problema de coronavírus é um contexto que, na minha visão, ele é bíblico. É bíblico do ponto de vista do cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos e a volta de Cristo. É isso que eu acredito, tá? Só que existem algumas coisas que parece que estão desencadeando para que isso aconteça teoricamente mais rápido do que alguns acreditavam. Mas o fato é, nós temos que ter a visão correta de para onde as coisas estão indo, né? Num primeiro momento nós estamos falando de um vírus, mas que provavelmente daqui a pouco vai afetar diretamente a economia do mundo. E do ponto de vista bíblico, isso é necessário, né? É necessário porque precisa ser instituído um novo tipo de governo nessa terra. Existe já o colapso de economia, que vários economistas de vários lugares do mundo já estão falando que nós já estamos dentro de um colapso econômico. A Europa já está anunciando uma recessão. As bolsas de valores do mundo inteiro têm oscilado para baixo, bem para baixo. Ontem, se não me falha a memória, a China já declarou lá pelo seu presidente que chegou a hora do o país chinês liderar o mundo, o que isso me remete a um cenário ainda mais preocupante, porque a sensação que eu tenho é que eles querem tomar o poder, e o tomar o poder teoricamente nos leva para um cenário que pode vir ser um futuro de guerra, até porque a Bíblia fala que quando ouvires sobre paz e segurança, de repente virá uma repentina destruição. É o que a Bíblia fala, né? É, como eu disse, os economistas já falam de recessão, e alguns estão defendendo que um meio de contaminação desse coronavírus é por meio do papel moeda. E já tem vários países, desde 2015 pelo menos, trabalhando no fim da moeda papel, que a gente conhece, o dinheiro. Até mesmo a mídia aí faz a propaganda toda hora sobre meio de pagamento. Você pode pagar encostando uma pulseira, você pode pagar encostando o seu celular,
Você pode pagar por um QR Code. Do ponto de vista tecnológico é interessante, mas do ponto de vista bíblico só acelera o passo para que o mundo se acabe e Jesus volte. Para alguns é um medo, para outros é uma esperança. Mas o que eu quero falar com você é para que você tenha noção. Biblicamente, pelo menos eu quero passar a noção que eu tenho biblicamente para você de onde que as coisas estão indo, para onde as coisas estão indo. A China, nesse começo de crise, ela chegou a queimar o dinheiro dela. É domínio público, você pode buscar isso na internet. Incinerou o dinheiro, porque fala que o dinheiro está contaminando. E vários países do mundo já estão abandonando o uso da moeda, né? Só que, vamos lá, é, falando desse contexto todo que está sendo batido na TV, eu quero falar um pouco da palavra de Deus, porque é nela que a gente tem que confiar. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo escreve assim, ó, Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Quer dizer, não mude o seu modo de pensar tão facilmente. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vamos lá. O que Paulo está falando? O fim está mais próximo? Tá mais próximo. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus não virá enquanto não se manifestar o anticristo. Mas quem é esse anticristo? Esse anticristo é um líder que vai surgir. E provavelmente pode ser que seja agora, nessa esteira, porque teoricamente a gente está caminhando para um cenário de crise global, de desvalorização de dinheiro e que provavelmente pode acarretar problemas econômicos seríssimos ao redor do mundo todo, como alta de inflação, perca do poder de compra. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso é viável para acontecer no cenário que a gente está, porque o dinheiro não está sendo frente para combater esse vírus, entende? Então, o que Paulo está dizendo? Para a gente não ficar pensando, Jesus vai voltar amanhã. Sabe quando que você tem que se preocupar de fato, irmão? Quando de fato se manifestar o anticristo. Quando os homens derem poder a esse homem. Quando os líderes derem poder a esse homem. Eu particularmente eu acho que esse homem já existe. Só que ele está esperando o momento oportuno para ele colocar a sua mão nas coisas e dizer, olha, eu sou aquele que tem a solução para resolver essas coisas. Entendeu? E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica pensando, Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar, é fato. Mas cuidado, irmão. Cuidado para você não não se desesperar. Entende? A fé é diferente do desespero. A fé é a firme certeza do que eu espero e a convicção das coisas que eu não vejo. Então eu espero a volta de Cristo e eu tenho convicção de que Ele virá. Entendeu? Então não se atemorize nesse primeiro momento. Aí Paulo também vai falar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, assim: Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda.
perdão, pela destruição da sua, pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderiam salvar. Então, quer dizer, esse líder vai ter poder, poder de fato, poder, conhecimento, e ele vai trazer soluções de fato. Então, o que eu digo para você é, ele vai surgir. Porque se o mundo mergulhar numa crise econômica, de fato é importante que ele surja. E ele pode surgir por agora. Porque uma crise econômica vai dar uma brecha para um outro cenário que a Bíblia também fala, que é o fim do dinheiro físico e a implementação do chip subcutâneo, que já tem muita gente que tem esse chip ao redor do mundo, e a Bíblia fala também sobre os locais que esse chip serve, ou é sobre a mão direita do homem, ou sobre a testa. E os testes com esses chips que estão sendo feitos já em alguns humanos só podem ser implantados ou na mão direita ou na testa. E esse líder, ele é um líder que vai agregar as nações, né? Apocalipse capítulo 13 diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, vamos dizer assim, sobre toda nação, sobre todo povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Os homens vão dar poder a esse líder. E esse poder vai vir de vários lados. Vai vir do ponto de vista nação entregando poder para ele. A religião vai ter que atestar esse poder também. E quando eu estou falando de religião aqui, eu não vou falar de cristão, espírita, nada disso. Estou falando que líderes religiosos vão ter que apoiar esse cara. Vão ter que chancelar eles. Entendeu? E Apocalipse 19 diz assim: então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui é o final, né? É a vitória de Cristo sobre esse mal, né? Sobre o anticristo. Mas o que me chama muita atenção é que o cenário que a gente está vivendo é um cenário que está caminhando para isso. Porque se você, assim como eu, observa as coisas que estão acontecendo, nós estamos diante de uma crise que pode desencadear uma crise econômica mundial. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: e quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevadas por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que é isso? O poder de compra a zero. O poder de compra a zero. Você querer comprar algo
e você compra uma medida de farinha por o trabalho de um dia. Trazendo para coisas que estão próximas de nós, lembra da Venezuela? É duro, né? Mas é aquilo. Para você comprar um pacote de papel higiênico lá, você leva um bolo de dinheiro desse tamanho, gigante, gigante, gigante. Por quê? Porque o dinheiro não vale nada. E o que pode acontecer com essa crise? Se a gente viver uma crise econômica, é exatamente isso. O nosso dinheiro virar pó. E aí você trabalhar para botar farinha na tua casa, e em troca disso você trabalhar um dia inteiro para poder comprar 1 quilo de farinha. Só que no meio dessa crise vai desembocar uma solução mundial, né? Que é o que eu acho que pode estar bem acelerado, que é a moeda única, que é a ideia desse líder, desse possível líder que vai vir. Apocalipse 13, 16 ao 18 diz assim: A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, o que provavelmente vai ter que ser feito? Uma moeda única, para que as pessoas voltem a ter poder de compra. A diferença é que quem usar esse tipo de moeda, esse chip subcutâneo, a Bíblia fala que esses não herdam a salvação. É aí que tá. É aí que tá. Estão investindo, o mundo inteiro está investindo em tecnologia das mais variadas formas, para fazer com que seja cada vez mais produtivo, para dar suporte a um sistema monetário único e totalmente eletrônico. Isso está sendo feito em vários locais, por várias empresas. E se você tem um pouco de conhecimento de mercado, você sabe que isso é uma realidade. Como eu disse, os meios de pagamentos estão aí. Mas o fato é, isso é um, teoricamente seria um problema? Teoricamente seria um problema. Mas para quem tem Cristo, nem isso é um problema. Então o que fica para você e para mim é, você tem que ter confiança em Deus, saber que Ele está cuidando de tudo e que os dias sim são maus, são dias difíceis e provavelmente talvez teremos dias mais difíceis ainda. Mas o que eu digo para você é, confie em Deus, não se dobre, não se dobre, não aceite no determinado momento, eu não sei se amanhã, daqui um mês, daqui um ano, eu não sei quando vai ser, ninguém sabe, mas provavelmente, se a igreja tiver que passar por esse processo, não se deixe marcar. Você já tem a marca. Você já tem a marca do Espírito Santo. É essa a marca do cristão. Você não precisa de outra. Então, não se deixe marcar. Não se deixe se dobrar. E, de verdade, confie, porque embora a gente tenha um cenário bem preocupante do ponto de vista é, de epidemia e do ponto de vista financeiro, porque provavelmente nós vamos ver os países entrar numa recessão muito forte. Talvez esse vai ser os primeiros sinais para a gente ver quem de fato é esse anticristo e saber que a nossa redenção está próxima. Que você guarde essas palavras no teu coração e, se for útil para você, que você dissemine essa mensagem. Eu tô aqui na minha casa
sem recurso nenhum tecnológico, né? Só uma conversa entre eu e você aí do outro lado, te mostrando que o tempo está chegando. O tempo está chegando. Mas a nossa redenção está mais próxima agora do que quando nós alcançamos a fé. O tempo da nossa vinda para Cristo agora está mais próximo do que quando nós recebemos Ele. Então, que você possa levar passar essa mensagem para outras pessoas que talvez estejam com medo, talvez estejam receosas, e que juntos a gente possa celebrar. Não temer, mas celebrar. Celebrar. Porque até mesmo quando Israel estava para sair do Egito, eles celebraram. Talvez a gente esteja muito próximo de sair desse mundo. Talvez o arrebatamento, que é o ápice da Igreja de Cristo, esteja por acontecer. E esteja muito próximo. Então celebre, porque é o maior acontecimento do cristianismo. É o arrebatamento. Então, descansa teu coração, confia em Deus e manda esse vídeo para quem você quiser. Se quiser, curte lá o meu canal no YouTube. Ele é simples, até porque eu não sei mexer com isso, mas divulgue, se inscreva e sempre que eu ver alguma coisa diferente, eu vou publicar aqui. E quem sabe eu aprenda ainda a mexer com isso aqui para fazer mais tecnológico. Embora eu não tenha nenhuma intenção de ser tão tecnológico. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E que no meio disso tudo, a tua fé cresça. Fique com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.